Bom dia, sétimo ano. Abra uma apostila de geografia para mim, por favor, na página 6, para vocês acompanharem comigo. A gente vai continuar falando sobre o Brasil rural. Hoje nós vamos falar sobre as questões da terra, tá? Vamos trabalhar as questões da terra. Como que a terra ela é cultivada, os produtos, né, que são plantados. Será que tudo que a gente planta dá para abastecer toda a população? Então, a gente vai estar trabalhando nessas questões hoje. Vamos começar a nossa aula relembrando algumas condições naturais do nosso país. Vamos falar sobre os solos férteis. Nós vimos que existem dois tipos de solo aqui no Brasil que são muito férteis, são ótimos para o plantio. Eles são cheios de nutrientes. Quais são os dois tipos de solo muito fértil que a gente tem aqui no Brasil? É o solo massapê e a terra roxa, tá? Então, são esses dois solos. Solos que são muito férteis mesmo. A terra roxa é um tipo de solo com muita fertilidade. Ela é cheia de nutrientes e a cor dessa terra ela é mais avermelhada. E já o solo massapê, ele foi formado pela decomposição das rochas e é também um solo muito fértil e cheio de nutrientes. Por ser resultado da decomposição das rochas, ele possui características minerais e a cor desse solo é mais escura. Portanto, o solo massapê e a terra roxa são muito férteis e ótimo para a agricultura, ótimo para o plantio, né, para ser utilizado lá na agricultura. Esses solos, eles sofrem com dois tipos de erosão. Quais são os dois tipos de erosão? Tem aqui na apostila de vocês, ó, lixiviação e a laterização. Então, tanto o solo de terra roxa quanto o massapê sofre com a erosão, principalmente com esses dois tipos de erosão, a lixiviação e a laterização. Vamos entender um pouquinho esses dois tipos de erosão. A lixiviação é um processo erosivo causado a partir da lavagem da camada superficial do solo, pelo escoamento das superfícies. Então, a lixiviação é quando o solo ele fica sem nenhuma cobertura vegetal. Aquele solo que foi plantado alguma coisa e depois foi colhido, tipo aquele solo que plantaram milho nele. Vou dar um exemplo para vocês. Depois colheram o milho e o solo ficou lá exposto ao tempo. Então esse solo ele fica exposto ao sol e à chuva. Então, com a chuva que vem, vai lavar o solo e vai demorar. E o sol vem, bate muito forte, né? Rachando esse solo. Então, o processo que esse solo fica exposto entre o sol e a chuva, vai acontecendo um processo erosivo com o passar do tempo, que nós damos o nome de lixiviação. E vai levar um tempo para ele ser recuperado, para ser utilizado para o plantio novamente. Então, essa lixiviação que eu expliquei para vocês ocorre muito no solo massapê e na terra roxa. Agora a gente vai ver um outro tipo de erosão, que é a laterização. A laterização é o processo de transformação do solo, aquele solo que passou pelo processo da lixiviação, que foi modificado, foi causado uma espécie de cozimento da superfície, que ficou exposta ao calor por muito tempo. Então, o resultado, né, do processo de transformação do solo que ocorreu lá na lixiviação, esse processo erosivo a gente dá o nome de laterização, que é o solo também que fica exposto, né, ao tempo, ao sol e à chuva por muito tempo, vai causar um certo cozimento por dentro do solo, vai prejudicar a terra e também vai levar um tempo para ser recuperado para o plantio novamente. Então, os dois tipos de solo, tanto o massapê quanto a terra roxa, eles sofrem com a lixiviação e com a laterização. Então, se eu perguntar para vocês futuramente quais são os dois processos erosivos que os solos de terra roxa e o massapê eles sofrem, a resposta é lixiviação e laterização. São dois processos erosivos.
Agora nós vamos falar um pouco sobre, aqui embaixo na apostila de vocês, ó, sobre o subaproveitamento do espaço agrícola, tá? A gente vai entrar nessa questão. Espaço agrícola é o espaço ligado ao meio rural, o espaço ligado à terra, onde as pessoas cultivam, plantam, né, colhem. Então, esse é o espaço agrícola, o espaço rural. Nós sabemos que o território brasileiro, ele é muito grande, né? O Brasil ocupa o 5º lugar em extensão territorial. Portanto, o Brasil é o 5º maior país do mundo. Então, nós temos muita terra aqui no Brasil, né? Muita terra boa para o plantio. Nós temos enormes áreas para a produção de alimento, mas mesmo assim nós sofremos com a fome em alguns lugares do país. Mesmo nós tendo uma área muito boa para o cultivo de alimento, muitas pessoas ainda passam fome no Brasil. Nós temos uma desigualdade muito grande, né, social aqui no Brasil. Agora, nós vamos passar aqui na página 7 para a gente ver essa tabelinha aqui. Nós temos essa tabela com a divisão territorial do Brasil de acordo com a quantidade de habitantes, tá? Então, nós vamos entender como que tá os dados aqui nessa tabela. Nós temos aqui, ó, a divisão territorial por habitantes, tá? Nós temos aqui a área total em porcentagem e nós temos aqui a área agricultivável em porcentagem. Essa área aqui é a área que é plantada, que é utilizada para o plantio, tá? Então, nós temos três informações aqui nessa tabela para nós. Aqui, ó, a gente tem área plantada anual e perene. O que é isso? Vou explicar para vocês. Área plantada anual e perene, anual é uma plantação que dura 1 ano, tá? 1 ano somente. E a perene é aquela plantação que dura mais de 1 ano, ela pode durar vários anos. Então, essas informações aqui tá trazendo pra gente sobre a área plantada anual e aquela perene que dura mais de 1 ano. A gente tem em porcentagem também, tá? A área agricultivável. Aí, aqui a gente tem os produtos que são plantados, né, aqui no Brasil. Grãos, a gente tem a soja, o milho, o feijão, o arroz, o trigo. Aí a gente tem o algodão e tem os demais grãos. Temos também a cana-de-açúcar, o café, a laranja, a floresta plantada, que entra o eucalipto, né, e a pastagem. Então, esses são os principais produtos que são plantados, que é trabalhado lá na agricultura, né? Lá na roça. Eu quero que vocês prestem muita atenção, por favor, nessa tabela que eu estou explicando para vocês, porque depois vocês vão precisar dessas informações para responder as atividades abaixo, tá? Então, prestem bastante atenção. Quem não prestou atenção ainda, se quiser voltar no comecinho, vocês vão precisar muito dessas informações para poder responder as questões abaixo. Então, vamos lá, vamos continuar agora. Voltando a analisar a tabela, a gente pode perceber que a porcentagem de terras agricultiváveis vamos achar então, porcentagem de terras agricultiváveis. Aqui, ó, área agricultivável, vamos achar em porcentagem, ó, já liguei aqui, ó. Porcentagem de terra agricultiváveis no Brasil é 38,8%, tá? Então, vamos voltar no comecinho para vocês entenderem, ó, aqui, ó. Área agricultivável, eu quero em porcentagem, ó, porcentagem aqui, ó, 3,8%. Então, a porcentagem de terras agricultiváveis no Brasil é 38,8%, de acordo com os dados dessa tabela. Agora, a gente vai achar a porcentagem de terras plantadas. Eu quero a porcentagem de terras plantadas. Aqui, ó, área plantada, em negrito, área plantada anual e perene. Eu quero em porcentagem. Área plantada anual e perene, como eu quero em porcentagem, aqui, ó, 9,4. Então, a porcentagem de terras plantadas são 9,4,
vendo? Tá tudo aqui na apostila de vocês, ó. Áreas plantadas em porcentagem, 9,4. Agora eu quero a porcentagem de pastagens. Quais são as porcentagens de pastagens? Aqui, ó, em negrito. Pastagens, eu quero em porcentagem. Pastagens são 20,2%. Repetindo novamente, pastagens, tá aqui em negrito. Eu até fiz uns rabiscos aqui para ficar mais fácil para vocês. Como eu quero em porcentagem, 20,2%. Então, a porcentagem de pastagem são 20,2%. Agora, gente, será que essa quantidade de terras que nós temos aqui no Brasil seria suficiente para produzir alimento para o consumo de toda a nossa população? De todo mundo aqui? Será que seria suficiente? A gente viu, né, que o Brasil ele é enorme, ele tem muita terra. Eu acho que seria suficiente, sim, com certeza. Mas para isso acontecer, gente, vai depender muito do tipo de plantio, né? Vai ter que plantar vários tipos de alimento, usar várias tecnologias para conseguir colher em grande quantidade, tecnologias que não prejudiquem o solo, né? Mas possa produzir em grande quantidade para alimentar todos. Então, se tivesse programas onde fosse feito um planejamento, o Brasil com certeza teria suporte, sim, para plantar alimentos para toda a população. Mas hoje a gente não tem isso, infelizmente. Será que plantar para alimentar a população é a única prioridade das atividades agrícolas? A resposta é não, né, gente? Não. A prioridade é a exportação, produzir para vender para outros países, gerar lucro, ganhar muito dinheiro. Às vezes, os produtores, eles nem pensam se as pessoas elas estão passando fome, se todo mundo tem alimento ou não. Eles querem somente lucrar. Então, a prioridade é a exportação visando lucro. Então, a prioridade do produtor, dos grandes produtores, é plantar em grande quantidade, vender, né, exportar, porque eles vão ganhar mais, né, vendendo para outros países. A prioridade é a exportação, porque eles visam muito lucro, ficar cada vez mais rico, né? Lá no início, né, da ocupação do Brasil, as atividades agrícolas, elas eram diferentes, né? Eles trabalhavam nos engenhos, nas fazendas de café, e os agricultores trabalhavam mais com a monocultura. Eles plantavam somente um produto por muito tempo. Então, no início, nós vimos, né, que quando os europeus eles chegaram aqui, foi feito aquele processo de distribuição das terras. Então, eles começaram plantando a cana-de-açúcar, o café. Eles plantavam um produto durante muito tempo. Eles trabalhavam muito nessa questão da monocultura. Hoje, isso mudou, né? Hoje a forma de ocupar as terras do Brasil mudou muito. Ainda tem o predomínio da monocultura, onde plantam somente um produto só, né? Em alguns lugares eles plantam um único produto, mas atualmente houve a introdução de novos produtos para os agricultores e eles plantam alimentos variados, produtos variados, né? Plantam feijão, arroz, milho, café. Enfim, hoje são muitos alimentos cultivados no Brasil, não igual antigamente, né, que plantavam um só. Portanto, a forma de ocupação do território brasileiro evoluiu muito desde a chegada dos europeus até os dias de hoje. Então, hoje são cultivados vários e vários produtos. A gente tem uma infinidade de produtos que são cultivados, que os agricultores eles trabalham aqui no Brasil. Agora, para essa aula, para a gente fechar essa aula, eu quero que vocês façam as atividades para mim da página 7. A explicação, né, vai ajudar muito vocês, eu já deixei explicado nessa aula, vai ser útil para vocês fazerem essas atividades. Façam, pode me fazer, façam e envia no PV, por favor, igual vocês fazem, até o final da aula. Eu vou ficar aqui aguardando. O tempo vai ser suficiente para vocês responderem, são poucas questões, e eu estou explicando tudo, principalmente nesse finalzinho. Quem não entendeu, volta,
lá, pelo menos naquela parte que eu começo a explicar a tabela, para vocês conseguirem fazer, tá? Então, é só voltar e prestar atenção que vocês vão conseguir. Tô aqui aguardando para dar ok para vocês, lembrando que os alunos que enviam as atividades atrasadas acabam perdendo nota. Toda vez que vocês enviam atividade no prazo certo, eu coloco maisinho. Quando envia fora do prazo, eu coloco mais ou menos. E quando não enviam ou esquece de enviar, né, eu coloco menos. Então, tudo que vocês fazem tá aqui anotado no caderno para eu poder dar nota para vocês. Então, podem ir lá fazer e me enviar até o final da aula.